Olá, queridos amigos, nossos espectadores. Como é bom estar com você para reconstruirmos juntos as suas emoções. Eu, você, Joana de Ângeles e a doutora Nise da Silveira, aqui na TV Mundo Maior, no programa Reconstruindo Emoções, pois hoje nós vamos fazer um mergulho interior para o nosso autoconhecimento, para reconstruirmos juntos as suas emoções. Então, se você quiser participar do nosso programa, você pode nos enviar a sua história para o WhatsApp número 21 967 57 3999. E quem sabe na próxima semana é a sua história que estará sendo reconstruída no nosso programa. Então, não esqueça. E, lógico, reconstruir emoções. Todo sábado às 19 horas. E tem 2 reprises do programa. É isso. E hoje nós estamos aqui com uma convidada muito querida e especial, que é Ângela Almeida. Ela é psicóloga e trabalha com psicodiagnóstico de crianças e jovens. Ela também trabalha na linha haitiana. Então, nós vamos conversar sobre o caso que nos foi relatado. Como vai, Ângela? Tudo bem? Seja bem-vinda ao Reconstruindo Emoções. Obrigada, Iraci. É um prazer estar aqui com você. Obrigada. E hoje nós vamos contar o caso, a história da Ana Karina, que nos escreveu lá de Rio Pombo, de Minas Gerais. E ela vem relatando que se casou aos 17 anos, muito novinha, e ficou casada durante 10 anos. Desse casamento, teve um fruto, um menino. E esse menino conviveu com ela nesse período desse casamento, porém, em meio a tantos conflitos com o marido. Diz ela que o marido era uma pessoa muito agressiva e, principalmente, a cerceava, o que aquilo foi levando ela a um grande estresse. A criança, o seu filho, hoje com 10 anos, ele vivia bem com a mãe, porém era muito apegado ao pai. E como ela foi percebendo que o processo de conflito, o processo de desentendimento e muitíssima agressividade verbal foi se ampliando, ela foi entrando num desgaste, numa angústia, num conflito muito grande, chegando ao ponto de não estar mais suportando o casamento. E lógico, a pessoa quando está vivendo um conflito, um embate com seu parceiro, o que acontece? Todos que estão convivendo no ambiente, convivendo à volta, não têm o seu tempo de relação amorosa com filhos, pais, mães, seja lá quem estiver vivendo junto. E foi o caso da Ana Karina. A criança vivia com eles, porém, ela se esforçava, mas tinha dificuldade em direcionar muita atenção à criança, porque ela estava vivenciando um conflito, uma dor, um desespero, até que chegou ao ponto dela se separar. Ela foi embora, saiu desse casamento após 10 anos, e esse menino, durante os 4 meses após a separação, vivendo com o pai, foi se afastando cada vez mais.
ela não tinha como se aproximar. Relata Ana Karina que quanto mais ela buscava essa aproximação com o filho, quando ela estava conseguindo chegar até ele, alguma coisa acontecia e ela perdia o contato. Ela diz que o seu conflito maior é que ela não sabe se ela deu amor suficiente a esse filho ou se faltou da parte dela o amor que ela gostaria de ter dado. Como também a dificuldade dela, pois sente uma culpa grande e gostaria que o filho a perdoasse. Ela pergunta: será que o meu filho está somente envolvido pelas palavras, pela envolvência, pela influenciação do pai, e por isso está se posicionando contra mim? Ou será que ele realmente não me ama e ele quer se afastar? Ela vive essa dor, esse conflito. Hoje, com uma criança de 1 mês e meio, do segundo casamento, e ela colocou o nome com o mesmo nome do outro filho, Antônio, buscando homenageá-lo. Então, nós vamos conversar hoje sobre a história de Ana Karina. Ângela, você imagina você se casar, você ter um filho e ter uma relação com o marido, com o seu parceiro, de tensão, agressividade, porque ela disse que ele mentia muito para ela. É uma coisa extremamente estressante, né? Tira qualquer um do prumo, do centro, né? Sim, com certeza. E ela, pelo que ela relata, ela tinha 17 anos. Muito Ainda muito menina, jovem, né? Para enfrentar um desafio tão grande, né? com certeza. Com conflitos sérios ali no casamento, eu acredito que ela tenha vivido grandes embates sem saber como prosseguir com aquilo, né? Com aquela relação. Você é especialista na psicologia infantil, na psicologia juvenil, né? E atende também adultos. Mas dentro desse parâmetro infância e adolescência, na idade que ela estava, com 17 anos, na verdade ela ainda não tinha um direcionamento na vida, né? Ela não tinha uma segurança, uma firmeza. Não, ainda não havia amadurecimento suficiente para tanta responsabilidade. É uma grande preocupação essas gestações, né, ainda precoces, né, Sim. relacionamentos, assumir responsabilidades tão grandes nessa fase de idade. Ainda não existe nem amadurecimento neurológico, na verdade, com essa idade. A gente vai ter um fechamento desse amadurecimento lá para os 20 anos, há uma variação, mas em torno de 20 anos, 20 e poucos anos. Então, 17 é muito precoce para assumir tanta responsabilidade. E pelo que Portanto, eu ela entendi, vivia em ela teve logo conflito. um filho. Eu entendi que ela também teve logo esse filho, né, nessa Sim. relação. E entre os seus 17 e os 20 anos, onde ela teria teoricamente amadurecido, ela já vivenciava um conflito de agressividade. Ela Sim. disse que a ponto eram tantas agressões verbais que a família dizia que, continuando daquele jeito, haveria agressões físicas. Então, quer dizer, os dois extrapolaram, não foi um só. Sim, sem É dúvida. isso que eu Sem dúvida. compreendo. Ela também, como não havia ainda segurança íntima para estar ali numa relação madura com o marido, ela também não soube como se defender. Mas numa relação há sempre o jogo de dois, né? Quer dizer, então da Sim. parte dela também algumas coisas, vamos dizer que ela não soube se posicionar, que não soube dar um direcionamento mais saudável à relação dela com esse homem, né? Com certeza. Agora, infelizmente, a criança nasce no meio desses conflitos, ela sofre bastante e fica sempre pairando no ar qual é o lado que vai ser o predileto para ela se sentir mais segura, né? Então, talvez tenha sido o lado do pai, não sei como é que foi para esse menino, né? Porque quando a gente começa a analisar o caso e vendo, né, que
ela teve uma infância, não sabemos como, mas já se uniu uma pessoa aos seus 17 anos, sem amadurecimento, com agressividade. Então, eles viviam provavelmente discutindo, batendo de frente um com o outro, o marido mentindo, talvez saía, chegava. Na verdade, ela já vivia numa tensão o tempo inteiro, Sim, porque se ele mentia tanto, qualquer coisa que ele falasse, ela ficava, será que é verdade? exatamente. Né? E ficava ali, e ele, obviamente, agredindo, porque algumas situações poderiam ser verdade, outras não, porque Sim, ninguém é obrigado a acreditar quando a pessoa, né, utiliza muito da mentira, sim. Uma sucessão de mentiras, né? No final você vai acreditar em quê, né? porque onde você vai delimitar? E se havia tanta agressividade, tanta discussão, é porque ela também não estava amadurecida para dar limite, Não. né? E pelo que eu entendi, a preocupação dela foi assim, em ser uma boa mãe, fazer vamos dizer assim, o dever de casa, né? Cuidar da casa, cuidar da família, ainda precocemente, com pouca idade, mas ela fez o que se espera socialmente de uma mulher, que é, vamos dizer, estar firme ali nos cuidados da casa e do filho. Mas ela não conseguiu dar conta disso sem um apoio do marido, acredito até por ser muito jovem também. Com Mas um certeza. marido difícil, sem dúvida alguma, né? Ela deve ter pensado em alguns momentos, né? O que é que eu estou fazendo nesse casamento? Sim, Para que está me servindo esse casamento? Agora eu tenho um filho, eu faço o quê? sim, Vou embora, levo o filho, deixo o filho, porque, como ela disse, o filho era muito apegado ao pai. Então, aí já gera uma dificuldade grande, né? Porque a mãe deve ser educadora, tanto quanto o pai, mas nem sempre o pai é educador, sim. né? Só passa a mão na cabeça e a mãe que tem que ir lá. É, ela é que segura o dia a dia ali, as dificuldades da criança, sem dúvida alguma. Mas se a idade dele, se eu entendi bem a história, se a idade dele na época da separação era em torno de 6, 7 anos de idade, ele já estava muito identificado com o pai por ser um menino. Os meninos vão buscar Exatamente, essa identidade masculina. E de sim. alguma maneira ele sentiu essa fragilidade na mãe e entendeu que o pai talvez fosse a figura dominante a quem ele devesse se unir para se sentir mais forte também, mais Mesmo protegido. porque provavelmente discutiam na frente dos Sim, filhos sim, e ela deveria estar ali vivendo até um processo de cobrança com o marido, porque se o marido mente tanto, o que acontece? Ela vai cobrar a verdade. Ela sim, vai cobrar que ele tome uma atitude, uma outra postura verdadeira, e se há uma mentira, é porque esse algo que está, né, digamos, oculto, sim, não seria algo correto, porque sim, senão o que é que ele poderia fazer? Para que ele ia omitir? Ele contava, não fiz nada de errado. sim. Por que tantas Então, mentiras, né? O que estava envolvido? Por que também ela foi tão cedo a um casamento, né? Eu fiquei me questionando por que escolheu estar com um homem tão precocemente assim. Então, 17 anos é uma menina ainda, né? Por que sim, escolha foi essa também da parte dela? Eu fiquei pensando, né? O que a levou a ir tão cedo a um casamento, né? porque geralmente, quando a pessoa vai cedo ao casamento, é porque ela quer sair da casa dos pais, né? Quer liberdade. Então, eu vou me casar, eu vou ser. E o sonho da mulher, de repente, de ser casada, São né? muitas fantasias, né? É, De menina, né? que vem. E não é, na realidade, não é isso. O que vale é amadurecimento, é o respeito. E quando perde o respeito, você já queimou 70% do seu casamento, né? Sim, Da relação da pessoa. Porque respeito em primeiro lugar. Se há tanta agressividade, tanta violência, é uma falta de respeito, porque chega uma hora que não tem mais esse limite. não. E essa criança,
ela presenciou tudo isso. Sem dúvida. Durante o dia, a mãe ficava em casa com a criança. Ela estava desgastada, deprimida, porque ela conta que tinha entrado num processo de depressão, Sim. desgastada, deprimida, triste, angustiada, muitas vezes sentindo raiva, sentindo uma fúria que, nossa, por quê? O homem, ele sai de casa e ele vai trabalhar, ele está com a cabeça ocupada. Ele está fora de casa, de alguma forma espairecendo. Sim. Mas ela não, ela ficava fechada dentro de casa ali, cuidando do filho, provavelmente remoendo tudo o que aconteceu à noite, pela manhã. Sim. E a criança que vem, que exige carinho, né? Exige atenção. A gente tem que dar atenção, tem que dar carinho, tem que conversar. Mas muitas vezes, numa hora de conflito desse, onde é que você tem cabeça para falar, ai, meu amor, meu filhinho, você vai falar, para, fica quieto um pouco. Sim. As demandas da criança são muito grandes, né? Principalmente em relação a afeto. E se ela já estava nesse conflito tão grande, sentindo já uma falta de amor tão grande na vida, fica difícil também de se dedicar ao filho com amorosidade, né? O peso ali das tarefas do dia a dia, de cuidar da criança, de sobrevivência da criança, deviam estar já sendo demais para ela, né? Acredito. E provavelmente quando o pai retorna em casa do trabalho, ele não está com aquele estresse do dia passado o dia inteiro remoendo. Sim. Ele vai chegar, ô filhão, vem aqui com o papai, não sei o quê. Então, a criança já sente aquele, pronto, estou acolhido, estou protegido. Então, meu pai ali é o meu guia. Sim. Então, há um distanciamento, né? Pelo menos, eu vejo da seguinte forma, ninguém é obrigado a amar ninguém. Certo. Né? Como espírita, a gente sabe que os maiores desafios são dentro do próprio lar, do próprio casamento. Não são as pessoas que a gente mais amou nas vidas anteriores, mas são os maiores desafios. Pode ser um desafio com seu filho ou com seu marido, não sabemos. Agora, pode haver uma influenciação, como pode não ser tanta influenciação. E ele ter isso que ele traz de vida passada, de ter um afastamento, não é isso? Sim, pode acontecer, assim. A gente não sabe exatamente na relação ali de mãe com filho, existem os conflitos dessa situação atual. Provavelmente também esse menino presenciou uma mãe que não se respeitava, que não pôde criar um enfrentamento com esse marido, não mostrou força suficiente para isso. Então a relação com a mãe também fica um pouco fragilizada em relação a essa questão. Mas se há um distanciamento do menino, pode haver sim uma influência de uma outra existência que veio, né, sendo desdobrada para essa agora, né? Junta que tudo, conflitos né? são esses também dela com esse filho? Né? Os maiores conflitos que você vai detectando no seu consultório quando há um estresse na relação do casal e que eles buscam a separação. Qual é a posição da criança? Como é que ela se sente? Como é que ela define o pai e a mãe? Como ela é que funciona sempre isso? busca um lado. A criança vai buscar um lado porque ela quer sentir uma força, um apoio na vida. Ela vai buscar referência, qual é o lado que tem mais força ou que passa de alguma forma algum tipo de estabilidade maior. Né? Inconsciente. Inconscientemente. A mãe naturalmente tem uma troca de amor com seu filho, isso é natural, né, até certo ponto na relação quando a criança nasce, etc. Mas esses conflitos do dia a dia, às vezes, distanciam essa ligação mais profunda com o filho. Então, se ele sentiu essa mãe muito frágil e sentiu o pai com mais força, o filho vai escolher um lado. E as crianças, não tem a dúvida, elas analisam perfeitamente ali quem é quem. Elas já com essa idade, principalmente, não sei o nome dele, Antônio, né, também, Antônio. né? Ele já tinha a capacidade, em grande parte, de poder entender quem era aquela mãe e quem era aquele pai. Então, ele analisou também a situação da mãe, da fragilidade daquela mãe, tá? Com Então, certeza. assim, eu entendo que haja da parte do pai, como ele viu esse pai, quando essa criança viu esse pai,
nesses embates com a mãe e colocando a mãe, vamos dizer, numa situação de desprivilégio, vamos chamar assim, eu entendo que esse menino, de alguma forma, tenha também qualificado essa mãe como uma pessoa sem força, entende? Sim. E assume, de uma certa forma, esse lado do pai. Talvez o pai tenha feito um pouco a cabeça do menino no sentido de ficar contra essa mãe, de desqualificá-la, né? E ele assume um pouco esse aspecto da agressividade do pai também. Mas eu acho que depende dela reparar de alguma maneira essa relação com o filho e tentar restaurar, né? Buscá-lo, de tentar isso de alguma forma. Porque é uma relação que não está perdida. A Claro que criança ainda não. está muito jovem, ela ainda pode refazer esse caminho com maior tranquilidade. Mas ela tem um sentimento de culpa que eu acho que é isso que está barrando bastante ali o movimento dela. Porque o que acontece? Ela fez o melhor que ela podia. Agora, se ela ficava durante o dia angustiada, aflita, triste, num processo depressivo, Sim, isso gera para a criança um afastamento, sim, porque a criança não quer sentir a pessoa deprimida e se acolher nas asas da mãe como uma pata, né? Ela não tem como. Porque, na verdade, quando a gente entra em depressão, a gente está voltado para a para gente si mesmo. mesmo. A gente Sim, não está dando atenção a ninguém. Nada importa a não ser o que a gente está sentindo. sim, Então, de uma certa forma, há um distanciamento. Mas isso eu vejo, não que ela tenha provocado esse distanciamento. Para ela poder estar nessa sensação de culpa, ela deve estar pensando que ela provocou, ela que se afastou. E, em realidade, quando a gente está num processo depressivo, de tristeza, de angústia, de medo, o que acontece? A gente se fecha. E por mais que a gente faça o movimento, a gente não consegue externar uma alegria que não está dentro de si. sim, Sentar, brincar com a criança, e vamos para o parquinho, vamos andar de bicicleta. Você não quer, você não sente aquilo. Você, ao contrário, você está cheia de dor. sim, E isso não é algo premeditado, né? Se ela estava sentindo todas essas sensações e ela sabia que quando chegasse a noite continuava o embate, continuava o mal-estar, então é inconsciente esse movimento de não ter se dado talvez mais para o filho. sim, Mas isso não significa que ela não ame, que ela se afastou, que ela não queria ter o filho, que ela não queria se relacionar com o filho. Não significa nada disso. E a criança ainda é muito jovem, sim, né, para compreender. E se ela diz que o filho aponta o dedo, que ela que é culpada, ela que fez, ela que aconteceu e não perdoa, será que se um dia ele for obrigado a namorar uma pessoa que ele não quer, escolhida pelo próprio pai, e se casar com essa pessoa, será que ele vai fazer isso feliz? sim, pois é. Será que os olhos dele não vão mudar? Fala, peraí, eu não quero isso para mim. Olha só, meu pai, quem decide o que é melhor para mim, o que eu quero, sou eu. Uhum, Eu escolho aquilo que eu quero, mesmo que eu vá quebrar a cara, mas é minha escolha. sim. Ele não tem ainda esses olhos com 10 anos. Quer dizer, agora já está começando, está entrando na pré-adolescência, né? Já está. Ele entra na puberdade, que também não é uma fase muito fácil para as crianças, não. Não, Mas, de qualquer forma, eu acho que ela tem que resolver esse mal-estar que ela carrega com ela mesma, de não ter sido suficientemente boa, né? De não ter sido uma mãe ou uma esposa
suficientemente boa. Provavelmente ela ouviu muitas acusações por parte do marido e tem um lado da gente que fica um pouco baqueado. Será que realmente ele pode ter razão? Será que eu não estou sendo também o que ele esperava de mim? Aí E o meu bate o filho? arrependimento. Sim, arrependimentos, né? Carrega uma culpa horrível. Mas eu acredito que esse filho recebeu dela o suficiente, né? E eu também. acho que se ela, vamos dizer, se recolocar, se refazer, ela agora está mais madura, eu acho que ela pode voltar a se relacionar com o filho, nada está perdido. Eu acho também que tem que haver um movimento dela de perdão em relação a esse marido, porque a gente vê só o nosso lado, quer dizer, que questões esse homem também viveu, né? Não De onde é adianta que ela sai? ficar acusando. Não, não adianta. Agora tem que tentar melhorar todas essas relações, porque ele vai continuar a ser pai dessa criança pro resto da vida. E ela mãe, E querendo ou ela não. mãe. E ela tendo um filhinho agora pequeno, né? Seria muito bacana se os dois meninos se relacionassem como irmãos. E para isso ela vai ter que refazer essa história inicial familiar dela, né, com esse ex-marido, poder apaziguar todas essas forças negativas que ficaram, trazer esse menino, né, o primeiro filho, para junto de si, assumi-lo como filho, né, voltar a refazer essa relação de amor com ele, isso não está perdido, para ela reconstruir de alguma forma uma família. Ela vai ter 2 filhos, né? Esse primeiro filho é filho dela. Sempre vai ter 2 filhos. Sempre serão 2 filhos, Vivendo 2 junto irmãos. ou não, Sim, não importa. sim. Agora, eu não acredito que seja o momento ideal para ela fazer isso. Ela está com um bebê de 1 mês e meio. Ela está amamentando. E trazer essa proximidade com o irmão, amamentando, e estando, tendo que direcionar maior atenção, porque a criança, o bebê ainda, ele é dependente Totalmente completamente. dependente. Quer dizer, pode inclusive gerar um ciúme do outro maior e um afastamento. E na cabeça dele passar. Tá vendo? Pro meu irmão ela faz isso, ela dá amor, dá carinho. Para mim, não. Mas as fases são outras. Sim. Então, de repente, dá um tempinho mais, a criança fazer 1 ano, né, 1 ano e meio para 2, aí já muda, porque ele vai ver que não está ali pendurado no peito, amamentando. É diferente. É diferente. Né? Talvez não seja o momento dela fazer isso, de aproximar os irmãos. Somente dela se aproximar. Sim, sim. Né? E também não é o momento dela dizer que ela colocou um nome na criança de Antônio para homenagear o filho. Porque se ela disser isso agora na cabeça dele, ele não vai ter essa visão de que, olá, meu irmão tem o mesmo nome que eu, que é para me homenagear. Não, ele vai falar assim, olha só, ela quis botar alguém no meu lugar. E pôs com o mesmo nome. Então, não é por esse lado agora. Né? Ela tem que dar um tempo, um encaminhamento, mas buscar essa aproximação do filho. Porque muitas vezes essa aproximação dela com o filho não vai acontecer agora, nos próximos 5 anos. Se ele está com 10, ele vai estar com 15. E a gente sabe que pré-adolescência, adolescência é um aborrecimento. Né? Porque, são grandes desafios. Total, porque começa aqui o pré-adolescente, agora eu sou um homem já autossuficiente. Quando ele entra na adolescência, eu posso dominar o mundo, porque eu estou certo, o mundo está errado. Faço o que eu quero, etc. Então, a hora que ele começar a crescer um pouco mais, amadurecer um pouco, que o homem demora mais para amadurecer do que a mulher, aí o que acontece? É o momento dela se aproximar e falar, olha, eu não preciso me aproximar de você na barra do seu pai. Eu posso encontrar com você numa saída de colégio, num evento de um colégio, porque eu sou mãe. E a nossa relação independe, né, da presença do seu pai. A nossa relação transcende isso tudo. Não tem que ter o acordo dele, não tem que ter a permissão dele. Você é mãe, você tem todos os seus direitos preservados. Principalmente se você buscar justiça. Sim. Né?
a justiça, ela preza muito pela relação da mãe com o filho, principalmente na infância, né? E ele ainda está na infância, acabou. Uhum. Mas, mesmo que a justiça ouça ele, que não é, a porta, mas de permitir essa aproximação, independente se o pai deixa ou não deixa, quer ou não quer, se interessa ou não se interessa. Sim. Isso é um problema dele com ele mesmo. Ninguém pode impedir a aproximação de mãe com filho. De jeito nenhum. Então, talvez ela não tenha também tido esse movimento, essa vontade, por exemplo, de acionar uma justiça, buscando a guarda do filho, porque ela acredita que o filho tem uma rejeição por ela. Uhum. Mas ela não teve a oportunidade, nessa idade, de amar. Uhum. Agora, se ela buscar aproximação do filho, fazendo críticas ao pai, aí ela perde o filho de vez. Sim. Porque ela não pode, em momento algum, falar, não, mas isso é culpa do seu pai que fez isso. Não tem que pronunciar o nome dele. A relação dela com o filho é ela e o filho. O que acontece entre um casal é problema do casal, não tem que ser discutido com o filho. Exato. Filho não tem que dar palpite de dizer, eu quero que separe, eu não quero que separe, eu quero que você case com outro, não quero. Meu pai é melhor que minha mãe é melhor que meu pai. Não é nada, mãe é mãe, pai é pai, pronto, acabou. Ninguém tem que ser melhor ou pior. Uhum. Simplesmente eles são. Exato. Né? E não tem que haver a concordância de dizer, mas aconteceu a separação, a culpa é da minha mãe porque ela saiu e foi embora. Olha só, o que acontece entre quatro paredes, entre duas pessoas, somente as duas pessoas vão saber. É que sabe. Não tem como. Então, a criança, se ela não estava dentro dessas quatro paredes quando vocês discutiam, ela podia estar do lado de fora ouvindo um monte de coisas. Mas dentro de uma relação, ela não tinha um amadurecimento para saber, né, qual é a dor que está dilacerando qual lado. Sim. A insegurança. E eu costumo dizer assim, que a verdade tem 3 lados, né? A verdade de um, porque quando acontece uma situação, um lado vai contar a sua verdade, o outro lado vai contar a sua verdade. E aí, quando a gente ouve as duas, tem a verdade verdadeira, que é aquela que ninguém conta. Né? São muitas versões, né? Muitas! Porque você vai contando com a emoção do que você sentiu, com a revolta, com a tristeza, Exatamente. Com a angústia, às vezes um recalque, às vezes, sei lá. Então, tem uma série de coisas, né? Na relação entre um homem e uma mulher, jamais o filho pode opinar qualquer coisa. Uma pessoa equilibrada, uma pessoa justa, ela não vai ficar apontando o outro como culpado de qualquer coisa, mesmo porque os pais não têm que dar satisfação ao filho. E ela não deve usar dessas armas que o marido já usou, parece, né? De culpabilizá-la. Ela não pode usar o mesmo recurso, porque assim realmente ela fragiliza mais a criança e o afasta dela. Porque se o pai que dá atenção, que dá o carinho, que compra as coisas, que leva para os lugares, que faz tudo, onde ele já tinha uma proximidade, onde ele já tinha uma afinidade maior, se eu for metralhar aquela pessoa com palavras, com desprezo, quem vai se sentir doído é o filho. Não fala isso do meu pai, o que é isso? Então, não pronuncia o nome do pai. Não fala, o que o seu pai acha disso, mas seu pai concorda com isso, não é da sua conta. Da mesma forma que não é da conta dele. Então, o filho vai precisar aprender a se relacionar, tanto com o pai
quanto com a mãe, porque o que a minha mãe fala, eu jamais vou contar para o meu pai. E o que o meu pai fala, eu jamais vou contar para a minha mãe. Porque a minha relação com o pai, a minha relação com a mãe é minha. Ele precisa amadurecer para compreender isso. Aí ele vai conseguir separar as coisas, desde que um não fique atirando pedras no outro. Porque numa separação não existe o culpado. O desentendimento acontece não é por um e nem por outro. A separação, ela não acontece de um dia para o outro. Eu fui dormir, estava tudo bem, maravilhoso, acordei e, nossa, estou sendo agredido, estou agredindo, estou com raiva. Não, e resolvi separar. Não, é uma coisa que vai indo ao longo dos anos, e ela Sim. mesma relata isso. Sim. Né? Só que ao invés de interromper isso, ela não conseguiu interromper. Talvez também pela inexperiência dela, não amadurecimento dos dois, Sim. ela não conseguiu interromper e fazer com que aquilo parasse, né? Regredir. A gente sabe como é difícil o relacionamento entre duas pessoas. Muito difícil. E quando ele começar a ter as namoradinhas dele, ele vai começar a perceber isso. Sim. Ele vai começar a perceber porque ele vai fazer uma comparação, um paralelo. Eu não quero viver o que meu pai viveu e eu não quero viver o que minha mãe viveu. Sim. Mas, quando começa a ter desentendimento na relação, aí que ele vai aprender que talvez aquilo que eu ouvi não é bem assim. Exato. Né? Há uma reaproximação dentro dessas relações quando a separação acontece na infância e a criança já está na adolescência, seus 15, 17 anos, há uma inversão, uma mudança de valores que você pode registrar dentro do consultório? Bom, se o afastamento da mãe é muito... Não sei se é essa a tua pergunta, mas eu estou entendendo assim. Se o afastamento da mãe é muito precoce, digamos que essa mulher tivesse separado desse marido com um bebê de 1 ano, que esse menino tivesse 1 ano de idade. Essa relação de amor de mãe e filho, ela se costura, ela vai se montando, né? Sim. Ao longo dos anos. Então, seria muito difícil desse filho vir a ter uma relação profunda de amor com essa mãe e, às vezes, essa dificuldade é recíproca, porque essa mãe também não fez esse elo de amor profundo com esse filho. Então, pode ser uma ótima relação, mas algumas coisas ficam perdidas, sim. Esse menino, ele já era um pouco mais velho. Então, isso já estava, essa relação amorosa e de cuidado, já estava sedimentada entre os dois. Apesar dela, talvez, ter a sensação de que não tenha sido uma mãe muito boa para ele. Mas isso já está sedimentado. Então, acredito que, mesmo que ela agora tenha que esperar, ou que seja mais inteligente, esperar um pouco mais esse filho amadurecer para retomar essa relação, é aquilo que eu falei. Esses laços já foram bem solidificados, ela já tem um grande laço de relação com esse menino, então nada está perdido. Eu acho que agora ela mais madura, numa relação que me parece ser mais feliz, né? Ela está num bom momento de reavaliar as forças dela. Ela está com um bebê ainda muito pequeno, como você falou, então há um devotamento, né, integral ali para aquele novo ser. Sim. E ela agora está com todas as baterias voltadas para essa nova relação e esse novo bebê. Mas é um bom momento para ela avaliar, revivendo a maternidade, de alguma forma avaliar o que foi aquela primeira maternidade, aceitar as fragilidades dela de uma idade ainda tão ainda muito precoce para tanta responsabilidade, avaliar, refazer essa sensação de culpa dela, se reorganizar agora numa relação amorosa com esse novo marido para poder reabastecer, né, suas energias emocionais e afetivas para retomar a relação com o filho. Ângela, diante de todo esse posicionamento que você acabou de fazer, então, em uma palavra, uma emoção sobre a
Ana Karina? O que eu pensei da Ana Karina é superando as culpas. Eu acho que isso vai ser o pulo do gato, vai ser a grande transformação para ela. A hora que ela não sentir culpa, Eu acho que ela ela refaz está em tudo paz isso. com ela. Acredito que sim. Refazendo as suas emoções. É. Então, é isso. Vamos refazer. Ângela, muito obrigado pela sua presença, Imagina, pelo Darcy, seu prazer. carinho, por Prazer. estarmos aqui falando com a nossa telespectadora e ajudando ela a se reconstruir. Tomara que sim. Muito obrigada. Nada, Darcy, é um prazer. Ana Karina, nós vamos ver agora o que a doutora Nise da Silveira tem a dizer para você. Doutora Nise lhe diz assim: compromisso consigo mesmo. Experimentou o amargo sabor da culpa. Portanto, conhece o doloroso processo de libertar-se dessa dor. Sabe quanto tem se esforçado para superar as dificuldades e não quer mais passar por situação semelhante. Esforce-se para não errar novamente. E se errar, utilize a sua coragem, não utilize o mecanismo de fuga. Estarás cometendo 2 erros. Assuma o erro, enfrente a situação e não aguarde, não remoa atritos. Seu tempo é precioso demais para perder com culpa. Então, o que está dilacerando o seu coração é a culpa que você sente. Perdoe-se. O auto-perdão, ele é fundamental, porque tudo isso vai se diluir. Você fez para o seu filho tudo que estava no seu alcance. Pode não ter sido tudo o que ele queria, mas era tudo que você podia fazer. Então, você não tem do que sentir culpa, porque nos momentos dessa relação tão conturbada ao longo desses 10 anos, você sentia angústia, aflição, medo, insegurança, dor, revolta, tristeza, tantos sentimentos, tantas emoções tão fortes ali se misturando. E ainda assim, você amou e educou. Então, tenha certeza de que essa culpa que você sente, ela não é correta, ela não é justa. Ela só vai te levar à dor, ao sofrimento e ao adoecimento. Auto-amor. Sim, auto-amor. No momento em que você se perdoar, no momento em que você deixar de remoer o que o seu ex-marido lhe proporcionou, você vai estar libertando-se dessa dor, vai se sentir livre e não vai mais se auto-boicotar nos momentos em que você procura a reaproximação com seu filho. Você disse que nesses momentos, quando está conseguindo, algo acontece e aí começa tudo outra vez, volta ao princípio. Isso tem um nome, chama-se auto-boicote. Porque a sua culpa é tão forte, a culpa que você atribui a você mesma, que no momento em que você pode se aproximar do seu filho, você se auto-boicota de medo de enfrentá-lo e de medo que ele olhe para você e diga: não quero, não te amo, não me interessa. Qualquer pessoa que sinta uma dor do distanciamento,
vai dizer palavras impensadas, vai proferir agressões, palavras mal ditas naquele momento, mas nós, como mães, não podemos aceitar como verdadeira, porque o amor que você deu a ele, esse amor está lá, guardado dentro dele. Não está perdido. Auto-perdão é tudo que você precisa para se libertar. Então, após todos esses ensinamentos da doutora Anise, nós chegamos ao final do Reconstruindo Emoções. Então nos escreva para o próximo programa, envie-nos a sua história, o seu conflito, a sua mensagem, através do número do WhatsApp 21 967 57 3999. E quem sabe no próximo programa é a sua história que estará sendo reconstruída aqui na TV Mundo Maior, programa Reconstruindo Emoções. Beijinho cor-de-rosa.